Obrigado a todos. Era ótimo termos mais uma hora para debater aqui, não temos. Peço, no entanto, se é possível pelo menos estender mais um quarto de hora, que foi o atraso das primeiras intervenções, ou pelo menos uns 10 minutos, para poder pelo menos debater alguns pontos que ficaram no ar. E há dois essenciais. Um é a ideia de que pode haver mecanismos insuficientes nesta ligação entre cidadania e as estruturas da democracia propriamente ditas. E, por outro lado, da democracia institucional. E, ao mesmo tempo, a ideia de como é que se pode intervir mais, um desejo de uma maior intervenção. E como é que se pode fazer essa intervenção? Através de que mecanismos? Ou seja, as associações que aqui estão, que são associações de causas, que há umas locais, outras nacionais, cada uma com o seu... Não são associações eleitas, são associações criadas por voluntarismo, pelo gosto, pelo empenhamento dos seus membros. E, no fim de contas, elas próprias, além de dirigirem o seu discurso aos políticos, às instituições do país, à Presidência da República, à Assembleia da República, dirigem também aos cidadãos, de que são concidadãos. E, portanto, há aqui o exemplo do senhor que queria defender um Carvalho e que levou a um movimento maior, pode ser aplicado a muitas outras coisas. A intervenção do único cidadão, aplicado a um movimento que possa ampliar, dar lógica, dar corpo, dar ideia a essa pequena iniciativa, pode eventualmente multiplicar-se e fazer com que isso tenha um peso maior e um peso que, junto das instituições que, enfim, têm o poder decisório, funcione e seja ouvida. Mas essas duas questões que me pareceram mais importantes, era bom que alguém sugerisse alguma coisa nesse sentido, que é, os mecanismos são insuficientes? O que é que seria necessário mais? E estamos a intervir menos? As intervenções devem ter maior eficácia? Como? Alguma sugestão? Começo eu, não é? Tanto faz. Agora acho que é livre o ciclo. É o debate. Para já uma pequena nota para... O Tiago Mota Saraiva fez uma declaração de interesses, Partido Comunista. Soubemos que ele votou ao lado do CDS e que é amigo do Alípio Dias, bolas. Realmente, isto é um exemplo de abertura e de tolerância que é interessante. Eu creio que aquilo que distingue... há uma coisa que não compreendo bem, mas deixo aqui... eu estou à vontade porque sou o único que não pertence a nenhuma organização. Posso dizer que realmente o problema do nosso tempo é um problema muitas vezes de falta de imaginação. Portanto, pessoas que têm a obrigação de imaginar e que não têm imaginação nenhuma, tanto na política como na sociedade civil. E acho que há uma coisa aqui que é que não faz muito sentido na minha opinião, que é a ruptura total entre aquilo que é o mundo da política e dos partidos e aquilo que é o mundo da sociedade civil. Eu não sou militante de nenhum partido, mas se eu fosse militante de algum partido, e pensei muitas vezes ao longo da minha vida, e continuo a pensar nos tempos que correm, de participar, e acho que a participação efetiva se faz dentro dos partidos e não fora deles, participação política, na minha opinião, mas não existe uma separação, não tem de existir uma separação, porque pode-se pertencer a um partido, pode-se ser deputado e fazer-se trabalho de cidadania, como muitos deputados fazem. Essa é uma primeira questão que me parece importante. Há uma distinção. Não é possível fazer um trabalho de cidadania sem uma vontade individual de participar e de contribuir, sem a atração por duas palavras. Por um lado, a palavra poder, por outro lado, a palavra dinheiro. E muitas vezes aquilo que nós vemos em algumas organizações, muitas não, mas em algumas que conheço, é uma vontade de participar e de fundar alguma coisa, mas com uma outra perversidade, que é importante criar alguma estrutura, não porque a sociedade precise dessa estrutura, mas porque é preciso que os membros possam ter aqui mais um lugar para serem visíveis e para irem ao encontro daquilo que são as necessidades deste tempo em que quem não é visível não existe. E, portanto, essa é uma distinção que me parece importante. Uma outra distinção é fundamental criar organizações na sociedade civil que vão ao encontro das necessidades do nosso tempo.
porque foram essas, da mesma medida que o Nuno Pacheco é fundador do Público, e o Público revolucionou o jornalismo português, como o Independente ou como o Expresso quando nasceu, porque foram ao encontro daquilo que o país precisava. Há aqui uma espécie de dificuldade e arrogância, mas é essa arrogância que faz com que as coisas façam sentido depois e marquem o tempo, que é a ideia de que não podemos dar aquilo que as pessoas querem, mas aquilo que as pessoas precisam, não sabendo aquilo que as pessoas precisam. Pronto, e, portanto, essa arrogância é necessário para fundar o que quer que seja que marque os tempos, quer seja partidos, quer seja organizações da sociedade civil, quer seja jornais, quer seja o que quer que seja. E, portanto, a nota que queria deixar aqui era um pouco nessa ideia. E também fazer uma provocação, e dou aqui a palavra, que é os próprios partidos criarem mais a possibilidade de mais pessoas participarem. Eu, há pouco tempo, fiquei muito surpreendido com o nascimento do Partido Aliança, porque eu sinceramente fiquei surpreendido porque estava em casa, liguei o telejornal e de repente vi o congresso com o Pedro Santana Lopes, que já renasceu 10 vezes, sempre como uma pessoa diferente. Eu acredito muito na reencarnação em vida, não acredito muito na reencarnação fora da vida. Nós reencarnamos e somos vários ao longo da vida, é verdade, mas o Pedro Santana Lopes abusa. Mas mesmo assim, de facto, extraordinário, estavam centenas de pessoas. E parecia a fundação dos Estados Unidos, não é? Com as pessoas que não tinham lugar em mais país nenhum, em mais partido nenhum, e que encontram ali na Aliança uma nova forma de participar naquilo que é a política. E, portanto, eu acho que isto é uma urgência e é extraordinário o trabalho que fazem e que o PASC faz, mas uma preocupação que era fundamental. Perceber o que é que os partidos de facto não cobrem, quais são as necessidades do país, e são muitas. A Quercus nasceu, a Giota nasceu e tiveram um papel fundamental. Muitas organizações tiveram esse papel. Lembro-me da Abraço, de combate contra a falta de condições dos doentes com SIDA, enfim, a SEDES, quando nasceu, teve um importante papel também. Portanto, o que me faz impressão, e enfim, tendo esta prerrogativa de aqui estar escritor e jornalista, é a falta de imaginação de quem imagina. E isso é um esforço, e acabo já. Hoje na vanguarda, talvez pela primeira vez, não estão pessoas das letras, não estão escritores, não estão filósofos, são muito mais, os intelectuais do nosso tempo são muito mais cientistas, são esses que estão na vanguarda. E há uma coisa, numa conversa com a Mónica Betancourt Dias, diretora da Gulbenkian da Ciência, ela dizia, bem, um cientista, e deixa esta nota para acabar, um cientista pode ter estar uma vida toda a procurar responder a uma pergunta. E no fim da vida, se tiver sorte, responde a essa pergunta. Mas, na maior parte dos casos, quando isso acontece, o que acontece é que nascem 10 perguntas que não existiam antes. A arrumação da democracia em representativa e participativa é uma arrumação preguiçosa e talvez um pouco mal intencionada. Vocês falem, participem, que depois nós é que representamos, nós é que decidimos. Há aqui um vício que eu acho que não nos devemos conformar. E por isso é que eu acho que devemos pensar, e não sou eu que acho, um conjunto de opiniões abalizadas e, sobretudo, de testes no terreno, mostram que nós temos que ter uma democracia como circular. Deliberar, eleger, escrutinar, voltar a deliberar, voltar a escrutinar, voltar a eleger. O esquema não é bipartido, uns falam e outros decidem. Tem que ser circular, com a circulação das pessoas que estão em lugares de darem voz à sociedade, passarem a ser representantes legitimamente eleitos e poderem participar nas decisões do poder. Mas isto não é fácil, porque, mais uma vez, nós vemos a democracia cada vez mais ameaçada por muitos tipos de desigualdades. Penso que hoje em dia o drama da Europa é o drama dos vários tipos de desigualdades. No sábado passado nós fizemos uma convenção chamada Europa Mais Social e dos vários temas que se destacaram, precisamente, é que a corrupção ameaça a nossa democracia por muitas formas. Ameaça a nossa qualidade de vida, ameaça a confiança que temos nas instituições e, em último caso, ameaça a prazo, embora a curto prazo não possa parecer,
Mas quando o tráfico de influências e de interesses se torna uma das molas principais das decisões políticas, os resultados são danosos para toda a população. E por isso é que o escrutínio é cada vez mais importante, e não só a nível nacional, este é o ponto importante. Não podemos fazer este exercício da cidadania simplesmente a nível nacional. Temos que começar, como dizia aqui o Rodolfo Franco, não há nada mais importante do que a proximidade, de que a varanda que pode cair, porque democracia é isso mesmo, é o governo das populações, é o governo do povo que está articulado com o seu interesse local, nacional, sem dúvida, mas neste momento europeu. Nós conhecemos os números preocupantes das eleições europeias, culpamos Portugal de ser, ou culpamos a nós mesmos de ter 36% só de votantes, é das médias mais baixas nas eleições europeias, mas não será antes que devíamos culpar os candidatos que têm programas praticamente vazios. A Europa é aqui, a nossa Europa, nós somos a Europa, e depois não é, digamos, esmiuçado, como se diz, mas afinal a Europa não é apenas um sítio onde nós vamos pedir fundos de coesão ou viajar, mas a Europa é uma realidade para a qual temos que participar e para a qual temos que nos exigir que proteja, por exemplo, dos problemas das indústrias digitais, que têm os seus lucros na Europa, utilizam os equipamentos e as redes de cada país, mas depois não contribuem em nada para cada país. É um exemplo. Ou da famosa taxa Tobin, que está a ser discutida há 11 anos, o imposto sobre as transações financeiras, que já está perfeitamente agendado como é que poderia ser feito com as tecnologias chamadas de blockchain, que são usadas para as moedas virtuais e que, portanto, permitem uma acreditação em rede dos resultados, mas isso não vai para a frente porque há países que, enfim, ou por serem praças, enfim, já vou terminar, praças, enfim, de circulação de dinheiro, não estão interessadas em que a taxa Tobin seja aplicada. Isto significa que, portanto, as reivindicações hoje são locais, são nacionais, são europeias também, algumas são globais, e ninguém é de menos nesta tarefa. Aqui uma pessoa pode fazer toda a diferença. Vejam como o Presidente Juncker esteve 1 hora a ouvir uma miúda de Sueca, uma menina com 16 anos, que iniciou as greves à sexta-feira, sobre as quais em 60 cidades europeias, inglesas para já, na última semana, os estudantes fizeram greve. A senhora Thatcher, enfim, o exemplo de incompetência da velha classe política, vai dizer, perderam um dia de aulas, e a menina sueca, a Greta Thunberg, respondeu. E a senhora perdeu 30 anos para responder às alterações climáticas. Ora bem, há exemplos à nossa frente que a cidadania Peço, feita. por favor, que abrevie. E esses exemplos que temos que ser trazidos. Obrigado, Muito obrigado. Tiago, por favor, rápido, que estamos Rápido. em cima da hora. Pode haver mecanismos insuficientes de participação. Eu creio que não me sinto habilitado a responder decisivamente que não, mas diria que não estão, sobretudo não estão esgotados. Como é que se pode intervir mais? Bem, eu aqui colocaria a questão do tempo, que eu acho que me parece que é fundamental nesta questão. E quando digo o tempo, remeto para uma velha luta sindical de há bem mais de 100 anos, que tem a ver com os 888, ou seja, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer, digamos assim. O que nós temos visto, o que tem acontecido nas nossas sociedades tem sido que essas 8 horas de lazer, quer às horas que por sinal nós tínhamos para estar com a família, mas também de alguma forma que teríamos para esta atividade cívica, tem vindo a ser cortado, seja quanto mais não seja, com os ciclos migratórios diários, de acesso ao trabalho, das idas e vindas, cada vez a demorarem mais tempo. Portanto, eu diria que a questão do tempo é fundamental. A questão do tempo também do ponto de vista do ponto de vista dos tempos de decisão, ou seja, se uma pessoa se envolve a participar, por exemplo, numa associação de moradores, se a determinada altura começa a demorar muito tempo a ver efeitos da sua ação nessa associação de moradores, é matar o processo participativo. Eu costumo dizer isto a sobretudo a todas as autarquias. Quando se inicia um processo participativo, é preciso que a autarquia se adapte nas suas formas de resposta e nas suas rapidezes de resposta, porque as pessoas estão a dar o seu tempo para ver as coisas acontecer. Eu acho que a questão do tempo é a questão fundamental quando se pede para as pessoas intervirem mais. Obrigado. Arlene, por favor. Bom, por ser o quê? Como não temos tempo, é difícil, mas eu escolhi apenas uma ideia que é, se queremos de facto ter cidadãos a participar,
temos que lhe dar a palavra. Hoje, por exemplo, as pessoas que estão a assistir acabaram por não ter a palavra neste painel. E para construirmos confiança dos cidadãos nos processos de participação, temos que os deixar envolver. Isto acontece com as associações, acontece com os cidadãos individualmente. Às vezes, alguns até participam e depois são levados a tribunal porque participaram. Portanto, eu agora, de forma simbólica, não vou dizer mais nada e dou a palavra a alguém que da plateia queira intervir em vez de mim. Eu, por acaso, fui presidente da PASCO e também presidente da SEDES, portanto, até há cerca de um ano. E, portanto, tenho experiência desta procura de promover a cidadania. A cidadania nas suas diversas componentes, no caso da SEDES, mais ligado ao desenvolvimento económico e social. E qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que em Portugal há pouca cidadania, porque também não é acarinhada pelo poder político. Enquanto que nos países nórdicos e nos anglo-saxónicos há um certo carinho para com a iniciativa dos cidadãos, portanto, nas suas atividades de cidadania, em Portugal ainda há uma desconfiança. Provavelmente ainda são resquícios do tempo do salazarismo, mas a verdade é que o poder político dá muito pouca atenção, portanto, às atividades das associações, nomeadamente quando são de cidadania. E isso é algo que mata a cidadania. Hoje, felizmente, estão aqui mais de 100 pessoas, mas muito dificilmente se consegue reunir um número superior ao que se encontra aqui hoje para atividades de cidadania, exatamente porque as pessoas não veem consequências desse trabalho. E eu sei que já estamos atrasados, portanto, termino por aqui. Posso? Boa tarde. Chamo-me Domingos Pereira e sou membro da Associação 25 de Abril, sou coronel, e também da Rede Cidadania do Eiras. Como veem aqui na sala, a maioria são cabelos brancos, não é? Por acaso há aqui um bocado de falta de democracia, porque ali o professor Manuel Arriaga, com o cabelo que tem, distribuísse para gente, diminuía um bocadinho ou atenuava a peste grisalha. Bem, mas andemos então. A cidadania, na minha perspectiva, começa aos 15 anos. Discutir a cidadania é bom para toda a gente, não é? É facto positivo, mas discuti-la a partir dos 50 anos, penso que não vai levar assim, ou pronto, depende dos partidos, depende daquilo que nós somos na vida. Mas aos 15 anos é que se começa, quando se começa ao secundário, há, aliás, uma disciplina que é de cidadania. E eu, por acaso, tenho um neto de 15 anos. Mas, quando, há uns anos, passou o professor Nuno Crato como Ministro da Educação, não sei se foi bom Ministro ou não, mas em termos de escolas foi uma espécie, não digo que fosse assim nenhum terrorista, mas quer dizer, passou, assim, digamos, a pôr os miúdos, quando fossem para a faculdade e depois saíssem, fossem todos mais ou menos para gestores da EDP ou coisas parecidas como essa. Bom, as horas de matemática, descritiva, biologia e físico-químicas assombram os miúdos e são um maná para os explicadores. Há explicadores destas cadeiras, porque os miúdos têm cerca de 4 horas por semana para estas cadeiras, dificílimas. Os miúdos que vêm de 14 anos, que são crianças, e passam para os 15 e para o secundário, a física, a matemática, obrigam-nos, digamos, a raciocínios complexos que eles não têm a mínima noção do que são. E, portanto, eu, acima de tudo, o que estava de falar era da cidadania na escola aos 15 anos. Eles têm uma disciplina que é pai de 1 hora por semana, e quando eu falo ao meu, só mais um segundo, falo ao meu neto, assim, avô, está calado a coisa calada da cidadania, então tenho amanhã testes de matemática, me falar em cidadania. É isso. Muito obrigado. Por favor, ao fundo. Exatamente.
Sim, muito obrigado. Eu queria falar de um caso em concreto, que acho que é representativo um bocadito daquilo que está a passar hoje em dia, não só em Portugal, mas um bocado por todo o mundo. Eu represento o movimento Juntos pelo Rossio, que é o Jardim do Rossio aqui em Aveiro, não é aqui em Lisboa, e que a Câmara de Aveiro quer basicamente destruir para fazer um parque de estacionamento. Nós começamos há um ano uma luta que tem envolvido cada vez mais as pessoas da cidade de Aveiro, especificamente no bairro da Beira-Mar, que é onde está localizado o Jardim do Rossio, que é um postal da cidade. Quem entra em Aveiro consegue ver o parque no meio da ria, que é emblemático. Começámos com 2 pessoas, o movimento foi crescendo e temos, penso, feito quase tudo que é possível no movimento de cidadãos, desde um abaixo-assinado, desde consultas públicas, desde manifestações, reuniões com a Presidente da Câmara e por aí fora. No final de contas, encontramos sempre com uma parede e uma pergunta que concordo com o Luís Osório, que temos sempre que fazer perguntas sobre porquê. Porque é uma pergunta importantíssima e que neste caso encontra-se com uma parede e que é uma opção política. Segundo o Presidente da Câmara, é uma opção política e ponto final. Ele foi eleito, independentemente desta questão não ter sido apresentada no programa eleitoral. E a minha pergunta é uma pergunta muito específica dirigida ao Manuel Arriaga, que é como é que nós, cidadãos, podemos efetivamente mudar as coisas de uma forma maximalista sem ter que chegar ao poder, se calhar, não sei, não faço a mínima ideia, porque nós somos um movimento apartidário e, portanto, era esse conselho que eu pedia ao Manuel Arriaga. Muito obrigado. Muito obrigado. Não podemos já dar a voz à mesa. Há mais 2 inscrições, por favor. Primeiro o senhor à frente, se não se importa. E depois... Temos que terminar, peço desculpa. Por favor. É melhor falar com o microfone, peço desculpa. Porque senão não se ouve aqui, é só por isso. Bom, eu não tenho filiação partidária, mas sou uma pessoa muito irrequieta, já tenho 77 anos e tenho andado a vida inteira a lutar por algumas coisas que acredito, há outros que não acreditaram nas mesmas coisas. Mas há realmente um problema de comunicação que é dramático. Eu tenho escrito muita coisa, porque é da minha área de trabalho, sobre o Serviço Nacional de Saúde, que envio para todos os grupos parlamentares, para o Governo e para toda a gente. Espantosamente, tive a contar antes de vir para aqui para saber quem é que tinha respondido. De 50 mails que eu mandei, respondeu uma pessoa a agradecer. Portanto, este bloqueio é trágico. A outra questão que este senhor falou, que é o problema do ensino, que para mim é um problema fundamental. Hoje, os miúdos, eu tenho 9 netos, sei o que isso representa, têm programas de ensino que eu acho que só se eles forem loucos é que gostarão de estudar mais algum dia, porque despejam matérias em cima deles, não há raciocínio, não há criatividade e, sobretudo, uma coisa fundamental que é a cidadania. Se nós queremos ter uma sociedade diferente e uma sociedade solidária, então não criamos miúdos para o egoísmo e para a luta entre eles para ver quem é que tem melhor nota. Muito obrigado. Muito obrigado. A última intervenção da Assembleia, por favor. Muito obrigado. Pedro Gonçalves, sou médico, tenho dupla nacionalidade portuguesa e suíça e vivi 40 anos na Suíça. Eu creio que há um problema estrutural que é o seguinte: os deputados são nomeados para representar a população e depois de terem um voto nunca mais têm contacto com a população que o elegeu. Ora, se eles vão representar a população, como é que eles podem, sem nenhum órgão de transmissão das informações, recolher os desejos da população e transmiti-los ao nível global de gestão? Portanto, isso acho uma coisa grave. Na Suíça, eu estava sempre a ser interrogado por votos, quase 3 em 3 meses, sobre assuntos locais ou gerais. E quando havia um problema, íamos ter com autoridades regionais para problemas de droga, para problemas de violência doméstica, ou então mesmo com autoridades federais, quando aconteceu estarmos envolvidos num programa de apoio ao Ruanda em termos de saúde pública. Isso abriria uma discussão muito curiosa. Avisaram-me que este senhor inscreveu-se primeiro, eu não reparei. Peço imensa desculpa. É a última intervenção. Peço desculpa a todos os outros que não puderam falar. Muito boa tarde. Eu não tenho assim grandes cabelos brancos, já tenho alguns na barba, não é? Possivelmente serei dos mais novos aqui presentes, mas sou se calhar dos mais antigos nas participações associativas. O professor Líbio de Galvez, com quem eu já participei muitas vezes, sou um membro fundador da Cívitas de Lisboa, ainda com a saudosa Helena Cidade de Moura, não é?
e era o mais novo, na altura tinha ainda 17 anos, fiz sempre uma atividade física muito ativista, no sentido da cidadania, onde o que me preocupava não era o poder público, o poder político. O que me preocupava era mesmo a cidadania e os outros cidadãos que tenho à minha volta. E esse é um problema que nós continuamos a ignorar. Nós podemos mudar muito mais a sociedade e a sociedade vai, a seu tempo, mudar o poder político e vai fazer as alterações. Eu dou aulas no ensino superior e, no semestre passado, eu dei uma cadeira que se chamava Estrutura Administrativa, que foi explicar aos meus alunos do ensino superior que país é este, como é que nós chegámos onde chegámos, como é que nós estamos organizados. E tinha uma aluna constantemente, durante um ano, chegava atrasada porque tinham problemas com os caixotes do lixo na sua junta de freguesia. E eu só lhe perguntei se ela alguma vez se tinha dirigido à junta de freguesia para expor o problema. E ela, mas toda a gente sabe. Toda a gente presente sabe que há ali aquele problema, que os caixotes à noite ficavam no meio da estrada, arrastavam-se e depois tinham que andar as pessoas a limpar o lixo e a recolher. Eu disse, vai à junta de freguesia e diz isso. Demorou 2 semanas a ser resolvido o problema da cidadania, não é? E dos caixotes do lixo e dos seus atrasos, e começou a chegar a horas às aulas. Não é? A questão importante que nós muitas vezes nos convencemos, e já foi dito, é que muitas vezes nós utilizamos a intervenção da cidadania para obter poder e muitas vezes para obter resultados e favorecimento dos nossos interesses, das nossas comunidades, das nossas associações. E quando muitas vezes esquecemos que o princípio, como foi já dito, da cidadania e daquilo que é política é a intervenção na nossa sociedade. E quando nós conseguimos efetivamente ter atenção à sociedade, nós conseguimos mudá-la. Eu tinha 21 anos quando estive aqui, nesta sala, a falar de uma coisa que não dizia propriamente respeito a mim, mas que mudámos a Constituição, demos poder e igualdade a pessoas, demos possibilidade a que pessoas como o Sr. Deputado da Quintanilha poder casar com pessoas do mesmo sexo, e as pessoas perguntavam-me, porquê é que fazes isso? Eu digo, porque todos na sociedade devem ter os mesmos direitos e os mesmos acessos. E é isso que eu acho que muitas vezes esquece quando falamos de cidadania. É a igualdade que a sociedade civil ou não civil tem de fazer, tornar visível as suas ideias e as suas aspirações. Muito obrigado pela sua intervenção, muito obrigado a todos. Peço imensa desculpa terminarmos por aqui, mas é devido ao horário. Muito obrigado.